Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus para você na nossa reflexão de 14 de abril, cuja leitura do dia em Hebreus capítulo 5 e 6 e também em Deuteronômio capítulos 21 e 22. Pega a sua Bíblia, se você puder, dar uma pausa no vídeo, pegar a sua Bíblia, eu te recomendo muito e você acompanha comigo, porque você vai ver é, é, algumas coisas muito interessantes que nós relacionamos da meditação no Novo Testamento em relação ao Antigo. Quero compartilhar com você Hebreus capítulo 5, versos 8 e 9, inicialmente. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, uma melhor tradução é cumprido, completado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Consumado também cabe, né? Se entendemos que consumar é completar. Até então, nos capítulos iniciais, o escritor aos Hebreus ele enfatizou a superioridade da pessoa de Cristo, ok? A partir de agora, começa a ser enfatizada a superioridade do ministério de Cristo. Até então, superioridade da pessoa de Cristo. Agora, superioridade do ministério de Cristo, ok? Dos versos 1 a 4, nós vemos algo maravilhoso do capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão. Então, na antiga aliança, o sumo sacerdote, o sacerdote, o que significa sumo sacerdote? O sacerdote principal. Ele era escolhido para falar por todos os outros homens naquilo que eles tinham que tratar com Deus. Hoje, aquilo que você tem para tratar com Deus, por Cristo você tem acesso. E fala em Cristo, né, diante de Deus. Mas naquela época, era ele que levava as questões do povo para Deus. Ou seja, ele era alguém selecionado para representar o povo diante de Deus, apresentando ofertas e sacrifícios a Deus. Como sumo sacerdote, não é que ele fosse um ser humano diferenciado, especial. Não, ele era simplesmente um homem como qualquer outro. Um homem como qualquer outro. Ele apresentava sacrifícios pelos próprios pecados e não só pelos pecados do povo. Porque ele era um homem comum, ele também tinha seus problemas a resolver com Deus. Então ele precisava oferecer não apenas pelo povo, mas também por si mesmo. E por isso, ele deveria ser alguém paciente com as falhas do povo, pois essa era a sua própria experiência. Verso 2: e possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. O que seria ignorantes e errados? O que peca sem querer, e o ignorante e o errado é o que peca consciente, né, com culpa. Tinha essa distinção das ofertas na lei.
E aí, isso no Antigo Testamento, ok? Ele não era alguém que se autocandidatava ao ofício ou que alguém o indicasse, que o povo o indicasse. Não. Mas ele era chamado por Deus, como Arão foi, e depois o seu filho Eleazar, e assim foi, seguindo a linhagem de Arão. A partir do verso 5, isso na antiga aliança. A partir do verso 5, o texto começa a falar do sacerdócio de Cristo, desse sacerdócio na nova aliança. Versos 5 e 6. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como também diz noutro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Na nova aliança, Cristo, que não glorificou a si mesmo, Jesus não se auto-enviou, mas ele foi comissionado pelo Pai como eterno sumo sacerdote, conforme diversos versículos e diferentes capítulos em Hebreus nos mostram. Capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, se eu não me engano, 13. Vários capítulos mostram em vários versículos Jesus como sumo sacerdote. Só que lembra que Arão, a referência aqui do sumo sacerdote, o primeiro Arão, tomado dentre os homens, com Jesus não foi assim. Na verdade, ele não foi tomado dentre os homens, mas ele veio enviado como homem. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, daquela que ainda não havia tido intimidade conjugal. E é importante observarmos isso, porque pela lei o marido poderia exigir punição à mulher que não fosse encontrada virgem ao casar-se. Quando nós vamos para Deuteronômio, capítulo 22, versos 15 a 21, nós vemos, meditação de hoje, tá? No Antigo Testamento, nós vemos essa referência dos versos 15 a 21, porque... Perdão, capítulo 22, dos versos 15 a 21, porque era o que José não queria, tá? Olha o que diz o texto. A partir do 20. Porém, se isto for verdadeiro, isto o quê? Que a menina não era mais virgem, que a moça não era virgem, isto é, que a virgindade não se achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Maria estava compromissada com José, mas ainda sem a consumação do matrimônio. Nos nossos dias, digamos que ela fosse noiva, mas com um nível de responsabilidade desse noivado, de compromisso, maior do que na nossa sociedade, tá? Nos dias de hoje. Quando soube da gravidez de Maria, José, sendo justo, não queria esse mal dela, esse mal aqui, de Deuteronômio 22, 15 a 21. Ele não queria que ela fosse apedrejada. O que ele fez? Ele tentou deixá-la secretamente, sendo alertado da verdade por um anjo de Deus em sonho. Lá em Mateus 1, do 18 a 24, tem essa referência de Jesus gerado no ventre de Maria, como virgem, gerado do Espírito Santo. José intentou deixá-la, mas em sonho o anjo de Deus apareceu a ele e falou: olha, essa aí é gerada por Deus, é gerada pelo Espírito Santo, essa criança. E é maravilhoso isso.
Porque o sumo sacerdote havia sido tirado dentre os homens. Mas para que Jesus fosse o nosso sumo sacerdote, ele precisou vir como homem. Você está entendendo? Jesus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. 1 Timóteo 2,5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Antes, o mediador era ali o sumo sacerdote. Agora, o eterno sumo sacerdote Jesus. E o texto fala, lá em Hebreus, capítulo 5, verso 5, na parte final, fala de que ele disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. O filho gerado pelo Pai. É importante nós entendermos isso explicando a Bíblia pela própria Bíblia, tá? Certa vez, em uma viagem missionária, após a leitura de lei, das leis dos profetas, na sinagoga da Antioquia da Psídia, o apóstolo Paulo teve a oportunidade de dizer uma palavra aos judeus, tanto os herdeiros de Abraão, como os que temiam a Deus, tanto os que eram israelitas na sua etnia, na sua origem, mas também os que se tornaram praticantes do judaísmo pela fé e temor a Deus, tá? E ali, nessa palavra, eles apresentam quem é Jesus. Paulo começa falando sobre os patriarcas, a libertação do povo do Egito, a conquista da terra da promessa, o tempo dos juízes, fala sobre o profeta Samuel, o rei Saul, o rei Davi, mostrando que da descendência de Davi viria o Salvador. E aí então Paulo mostra que João pregava o batismo de arrependimento, preparando o caminho até Jesus. E aí logo Paulo começa a mostrar algumas credenciais do Senhor Jesus e como os acontecimentos eram cumprimentos, o que tinha acontecido com Jesus eram cumprimentos das profecias que os judeus deveriam conhecer muito bem. Lá na sinagoga eles estudavam a palavra, ok? O que para nós hoje é o nosso Antigo Testamento. Eles estudavam a lei, os profetas e os salmos. Muito bem. Lei, profetas e salmos, as divisões da Bíblia judaica, vamos dizer assim. E aí, em Atos 13, de 29 a 33, olha o que a Bíblia nos diz. E havendo eles cumprido todas as coisas... Sequência desse texto que eu estou falando de Paulo na Antioquia da Psídia. E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Até aí, ele está explicando. Mas olha o que ele continua dizendo. Como está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Tu és meu filho, hoje te gerei. Paulo cita o Salmo 2, versículo 7, dizendo que Deus cumpriu a promessa feita aos antepassados quando ressuscitou a Jesus. Ou seja, tu és meu filho, hoje te gerei, significa tu és meu filho, eu hoje te ressuscitei dos mortos. Jesus é aquele que nasceu gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Mas, ao ele ressuscitar, tendo morrido em nosso lugar, ele foi gerado, confirmado como o autor da nossa eterna salvação. Jesus, ele foi gerado no sentido de ter sido ressuscitado por Deus, vencendo a morte
e sendo colocado à posição de primogênito da ressurreição, o primeiro e principal de muitos irmãos. O verso 7 diz, de Hebreus capítulo 5, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus clamou ao Pai. Jesus clamou ao Pai. Getsemane. Mateus 26, 36 a 44. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Indo um pouco mais para diante, postou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Aí Lucas retrata esse momento da seguinte forma, capítulo 22, versos 41 a 44. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia. O sofrimento do Senhor era tanto que o Pai enviou um anjo para o fortalecer. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A profunda agonia do Senhor Jesus. E hoje a ciência nos mostra, confirma, que dependendo do nível de estresse, de agonia, algo extremado, isso de fato acontece, pode acontecer. E a Bíblia nos relata, aconteceu com Jesus, enquanto homem. Jesus sempre Deus, mas estava aqui como homem, enquanto também continuava sendo Deus. Mas Jesus não orou com medo da crucificação, do escárnio, da humilhação, inclusive a humilhação de ser crucificado, de ser tirada a sua roupa. Tá? O texto mostra isso nos evangelhos. E aí, Jesus ele foi obediente. O que ele disse? Olha, Pai, passa de mim esse cálice, se possível, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. E o texto diz aqui, foi ouvido quanto ao que temia. O Pai o ouviu e mandou um anjo para o fortalecer. Mas qual foi a resposta? Filho, você precisa ir até o fim. Jesus foi obediente até o fim, verso 8. Hebreus 5. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu.
E o que aconteceu? Filipenses 2, 5 a 8 nos mostra essa obediência do Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, a mais cruel, a mais perversa, no Império Romano. Para nossa salvação, pela fé, e recebermos o Espírito Santo, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3, versos 13 e 14 nos mostra isso. E diz o seguinte, como está escrito. E o que está escrito? Nossa meditação do dia, Deuteronômio 21, versos 22 e 23. Quando também em alguém houver pecado, digno do juízo de morte, você e eu, e for morto, nós não fomos mortos, morremos com Cristo, mas ele morreu em nosso lugar, e for morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Jesus foi feito maldito no meu e no seu lugar, morrendo naquele madeiro, naquela cruz, perto das 15 horas, 3 da tarde, a chamada hora nona pelos judeus. Jesus exclamou em alta voz, dizendo, e esse era o temor dele, por isso que no Getsemane ele orou por 3 vezes, as mesmas palavras, sendo confortado por um anjo de Deus, em agonia intensa, a derramar gotas de suor e sangue. Ele exclamou em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Conforme Mateus 27, 46 registra. Nessa obediência, o Filho de Deus preferiu perder por um momento a eterna comunhão que ele tinha com o Pai, para que por meio da minha e da tua fé nele, você e eu tivéssemos comunhão eterna com Deus. É versículo 9. E sendo ele consumado, veio ser a causa, o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus consumou a obra da nossa redenção. João 19, 28 a 30. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse, tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num sopo, lhe achegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E não foi disse, está consumado. Ele deu um brado, conforme dizem outros evangelhos. Ele deu um brado. Está consumado. Está consumado. A obra da nossa redenção. Em Cristo, há perdão para mim, há perdão para você. Em Cristo há perdão para um filho pródigo, arrependido. Como nós vemos o contexto de Lucas 15, versículo 20, do pai amoroso, que compadecido ao avistar o filho que retornava, adiantou-se e correu para abraçá-lo.
impedindo que seu filho fosse morto. Por quê? Por que quando o pai amoroso, avistando seu filho mais novo, o chamado filho pródigo, o filho Gastão, ele se adiantou e correu para abraçar o filho e beijar? Por quê? Ainda o filho fora de casa. Por causa da meditação de hoje também. Deuteronômio 21, 18 a 21. Quando alguém tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, castigando-o eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, o levarão aos anciãos da sua cidade, e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde, obstinado, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão, até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. O pai amoroso, uma figura ali do próprio Senhor, Deus, ele se adiantou, ele tomou a iniciativa e nos acolhe quando nós, arrependidos dos nossos pecados, nós nos voltamos para Ele. Em Cristo há perdão para o filho pródigo, arrependido. Mas em Cristo também há perdão para a mulher adúltera. E por que eu estou falando agora da mulher adúltera? Eu falei do filho pródigo, você entendeu? Faz parte da nossa meditação. O filho deveria ter sido morto pela lei. E por que eu estou falando da mulher adúltera? Por causa do contexto de João 8, 1 a 10, em que Jesus estava, lembra ali, escrito por Deus? Nossa reflexão, Jesus estava escrevendo, começou a escrever na areia, interrompido no seu ensino por aqueles religiosos que armaram um falso julgamento daquela mulher pega em adultério. Porque olha o que diz Deuteronômio 22, verso 22. O que deveria ter acontecido? Quando um homem for achado deitado com uma mulher que tenha marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirarás o mal de Israel. O que acontece? Eles só apresentaram a mulher adúltera. Cadê o homem? Você está entendendo? Se ela é adúltera e foi pega no ato, conforme eles disseram, cadê o homem que estava adulterando com ela? Se entende? Então em Cristo também há perdão para essa mulher adúltera. Jesus vira para ela e fala, pergunta, onde estão os teus acusadores? Não ficou ninguém? E ela respondeu ao Senhor, não, nenhum, ninguém, Senhor. E aí Jesus disse, vai e não, também eu não te condeno, vai e não peques mais. Em Cristo, o autor da nossa eterna salvação, há perdão para aquele que se arrepende, desejoso de não mais pecar. Por Cristo, os pecadores que vão a Ele são recebidos. Eu falo isso com base no contexto de Lucas 15. Lembra a nossa reflexão? Você pode alegrar o céu. Lucas 15, o contexto das parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida, do pai amoroso / filho pródigo, em que os fariseus e escribas, eles viram e murmuravam de Jesus comendo com pecadores. Como é que eles viram? Eu comentei, se você não assistiu, eu comentava que as casas tinham uma espécie de um terraço, o eirado, e que não tinha as paredes, então ele ficava visível. Quem estava do lado de fora conseguia enxergar o terraço da casa, conseguia enxergar o eirado. Então os religiosos enxergaram que naquela casa Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. E aí foi a partir daí que Jesus inicia as 3 parábolas, da ovelha perdida, da dracma perdida e a chamada do filho pródigo. Então, por Cristo, os pecadores que vão a Ele são recebidos. Por que eu estou falando isso? Porque na meditação de hoje,
Eu lembro que naquela reflexão eu citei esse versículo que eu vou ler agora contigo, e tem a ver com o eirado. Deuteronômio 22:8. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, ao terraço, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Ou seja, se alguém... e o eirado era usado para várias coisas. A rotina da casa muitas vezes acontecia lá. Às vezes eles até dormiam nesse eirado. Então, para que tivesse o parapeito de segurança, a muretinha de segurança, se construía conforme essa orientação aqui de Deuteronômio 22:8. E naquele lugar, no eirado, onde Jesus provavelmente estava comendo com os publicanos e fariseus, aqueles que a ele foram, eu aprendo que Jesus está de braços abertos, acolhendo a todo aquele que a ele for. Em Jesus Cristo, há perdão para todo aquele que é arrependido dos seus pecados, nele crê como Senhor e Salvador pessoal para sempre. Sua vida, rendendo a sua vida a ele como o autor da eterna salvação. E é exatamente isso. Como? Como então receber essa eterna salvação? Rendendo a sua vida a Cristo. Porque o texto é muito claro. E sendo ele consumado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E o termo grego traduzido como obedecem é um termo rupakou, que significa ouvir, escutar, ouvir uma ordem. Obedecer, ser obediente a, submeter-se. E eu preciso fazer dois alertas de quem não quer obedecer a Cristo. Um alerta para o cotidiano, primeiro. Romanos 6:16-18. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina que fostes entregues e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Se você não render a sua vida ao Senhor, você vai continuar servo do pecado. Não tem jeito. Não tem oração forte, não tem campanha de libertação, não tem técnicas, não tem psicologia, psiquiatria, não tem nada. Se não tem coaching, se você não se render ao Filho de Deus, você não será verdadeiramente livre. E se você se submete ao pecado e não a Cristo, você é servo do pecado. Esse é um alerta para quem se engana achando-se de Cristo e busca tantos meios para ser liberto do pecado e não vai a Cristo. O segundo alerta, como consequência disso, é um alerta para a eternidade. Segundo os Tessalonicenses 1:7-9. E a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus, desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Preciso fazer esse alerta. Quem não vai a Cristo e não se rende a Cristo, já está condenado à perdição eterna. Agora, nessa obediência a Cristo, nós encontramos passagem da morte para a vida. João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, Jesus dizendo, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem
segue em obediência a Cristo, encontra também segurança. Mateus 7, 21 a 27. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, ou seja, não tive relacionamento. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, que palavras que ele acabou de ensinar no Sermão do Monte, e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, ou seja, segurança. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O problema é que você talvez queira edificar a sua casa na sua denominação, no ministério onde você congrega, no coletivo dos irmãos, no estilo de culto que você tem, na sua prática religiosa, na sua vida devocional, no seu serviço ao reino de Deus. E, na verdade, você não está edificando sobre Cristo. Talvez numa falsa doutrina, na heresia que você insiste em seguir, e não em Cristo. Em Cristo, na obediência a Cristo, e não a terceiros, e não a outras palavras, nós temos segurança. Na obediência a Cristo. A Cristo. Nele encontramos segurança. Nele temos abrigo seguro. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Outra, na obediência a Cristo, nós encontramos relacionamento com o bom pastor. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as. E elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Mas talvez nós nos enganemos, achando que somos ovelhas de Cristo, quando na verdade, não obedecendo a Ele, sejamos bodes. Espero que eu não seja, mas será que eu tenho obedecido a Cristo? Jesus, Ele é o autor da nossa eterna salvação. E sendo Ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Nós precisamos obedecer àquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Aquele que em agonia clamou para que se fosse feito, fosse livre de passar pelo cálice da agonia, de estar apartado, separado do Pai. E ele fez isso, sendo feito maldito naquele madeiro, no meu e no teu lugar, pelos nossos pecados, para que nós recebêssemos essa eterna salvação, recebêssemos o dom do Espírito Santo. Mas é para aqueles que lhe obedecem, que nós rendamos a nossa vida verdadeiramente a Cristo Jesus, o autor da eterna salvação. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso ao Pai por meio de Cristo, o autor da nossa eterna salvação, se nós lhe obedecemos.